Glória a Deus. Vamos ler o texto, né? E, de noite, os irmãos imediatamente enviaram a Paulo e a Silas a Bereia. Eles, tendo ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. E estes eram muito mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a boa vontade, esquadrinhando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Muitos deles, verdadeiramente, creram. Um bom número de mulheres heleneias de alta posição e de varãos, não poucos. Bom, esse texto aqui é um texto bem bacana, que a gente vai entender o quê? O apóstolo Paulo vai pregar lá em Bereia, e lá os crentes de Bereia se mostram muito mais nobres, porque eles fazem o quê? Eles são muito mais sábios, porque tudo aquilo que Paulo fala, eles conferem nas Escrituras. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer hoje, porque se a gente for pensar, eles não tinham nem motivo para conferir o que Paulo ia falar, porque, primeiro ponto, Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, então ele já era um judeu conhecido, ele excedia o judaísmo muito mais do que a maioria dos judeus, tanto que já era fariseu novo, e ele se destacava em tudo. Então, ele era um cara que tinha um nome de renome. Então, mesmo ele deixando de ser judeu, ele seria um cara que automaticamente seria escutado e as pessoas tinham que dar crédito àquilo que ele falava, porque ele era um cara estudado. E também, Paulo, depois que ele se converteu, ele recebeu a revelação da palavra de Cristo, os evangelhos, né? Então, e ele era o cara que mais conhecia de Bíblia, Novo Testamento. E os judeus de Bereia recebem na sinagoga, só que, tipo assim, Paulo fala as coisas, e Paulo tendo todo o status que ele tinha, o conhecimento antigo e agora o novo, sendo quem ele é, e além disso, sendo um cara que tinha uma boa oratória, um homem que sabia falar ao público, um homem que sabia se comportar da maneira correta, ele chega e fala com eles. E ele falando com o povo vai lá e para e fala o seguinte: espera aí. Tudo que você falar, você pode falar à vontade. A gente não liga de escutar a mensagem que você tem para trazer para nós, de acordo com a escritura, mas a gente vai conferir. E o que a gente percebe? Eles conferiam diariamente, ou seja, todo dia iam lá, tudo aquilo que Paulo falava, eles iam lá e conferia. Paulo falava, eles iam conferir se o A estava lá, se o B, se o C, se o acento, se a vírgula estava lá. Por quê? Porque isso mostra a prudência deles como judeus e